Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal aqui, Mundo Fla Reiki. Já peço a vocês que deixem seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Vacilar. Então, dependendo da combinação desses dois resultados, se ao contrário o Botafogo ganha e o Corinthians ganha, aí abre mais ainda, aí você fala, opa, pode tocar o hino. Não, o Pascoal não vai deixar. Mas, enfim, esses dois jogos, claro, o Santos, o América, o Vasco, o Bahia, estão pensando neles lá embaixo, estão nem aí para a briga lá de cima. Mas esses dois jogos mexem muito diretamente com a expectativa do campeonato, que até agora, tudo indicando, 90 e tantos % para o Botafogo. Mas se cair agora, no início, terceira rodada e tal, um pouco essa diferença, aí já começa, opa, será que dá? Será que não dá? Então, acho que esses dois jogos eu me dividiria aí sim. Mas quem joga antes é o Botafogo? Dá pra ver os dois, né? É isso que eu ia Um é falar. sábado, 9 da noite, o outro é domingo, 4 da tarde, tá tudo certo. Clássicos, só um rápido detalhe. Os clássicos valem muito para o campeonato, os clássicos valem muito para as torcidas, os clássicos valem muito para dois treinadores. Seu Vanderlei Luxemburgo, seu Jorge Sampaoli. Se perderem os jogos, dependendo de como forem as derrotas, a areia que é mais firme, ela fica aquela areia movediça. Não sai mais, afunda. A camisa que é pesada, pesa para baixo também. Os dois estão sob risco. Exatamente. E uma derrota bem perdida, aquela que machuca, acho que não garante ninguém, não. Até porque tem um tempo ponto aí para treinar, Tem né? data FIFA aí. Data FIFA a partir de segunda-feira. E esse Mas, enfim. Botafogo e Flamengo, ele tem ainda alguns ingredientes, né? Obviamente o Sampaoli é o técnico que sofre algum tipo de pressão, mas do outro lado tem um Bruno Lage eliminado de uma Sul-Americana. Eu vou resgatar aqui um trecho da entrevista dele, já projetando o final de semana. Como é que é, Pascoal? No futebol nunca reclama? Não, as pessoas não reclamam do jogo que terminou. É sempre pro próximo. Porque o que acabou, acabou, não tem como voltar. Pro próximo, os caras já ligam um alerta. Ó, tá vendo? Ó, aqui, ó. Pá, entendeu? Ah, tá. Então fala aí, Bruno Lage. A única crítica que faço, reforço, e porque... Bate falando, bem-vindo ao futebol brasileiro e ao calendário do futebol brasileiro, né? É mais um português inconformado com o que acontece, mas ele levanta ali uma questão que eu não sei o quanto ela soa fora de lugar para um treinador ou não. Se fosse o outro time numa competição de meio de semana, será que seria ele? O que ele quis dizer com isso? É o tipo de choro que todo mundo chora. É um saco ouvir isso aí, mas é um choro, né? É um choro, mas é o tipo de choro que todo mundo chora. Né? Tava até ouvindo ontem a coletiva do Dorival Júnior, e aí acho que foi a última pergunta da coletiva do Dorival, perguntaram pro Dorival sobre cera, quanto que a cera atrapalha. O Dorival tem uma ótima resposta, criticou, tá? Mas ele falou, infelizmente, esse é um tipo de artimanha que todos nós usamos. Então o Dorival também chamou pra ele, né? Lógico. Então esse choro do Bruno Lage é um choro que todo mundo chora, né? Porque a tabela é definida através... tem duas coisas que interferem na tabela. Primeiro, respeitar o prazo mínimo entre um jogo e outro de cada time. Por isso que o jogo do São Paulo com o Curitiba, que seria domingo, foi adiado devido a questões de segurança em São Paulo, não podia ser no sábado, né? O derby é domingo, o jogo do São Paulo não podia ser sábado, porque o São Paulo jogou na quinta-feira. Então o tempo mínimo de descanso, né? 3 dias de descanso, é um fator que determina a tabela e os interesses de quem transmite o campeonato corretamente, quem paga tem algum tipo de prioridade, também determina. E o jogo Botafogo e Flamengo é o jogo do sábado à noite. Eu não quero aqui fazer propaganda para concorrência, mas é um jogo que encaixa na grade da concorrência. E é por isso que o jogo vai ser. Né? Claro. É por isso. É pior para o Botafogo não ter um intervalo maior de treinamentos, de descanso do que o Flamengo? Com certeza. Claro que é. Mas em todas as outras semanas Mas de se o Copa Flamengo do Brasil, tivesse na Libertadores, teria jogado também na Copa quarta. do Brasil, o Botafogo caiu cedo. Em todas as semanas de Copa do Brasil, o Botafogo treinou enquanto os times jogaram. E quantas assim vezes, que é. nessa Não tem nada a briga ver. ali, vai, Nada a Palmeiras, ver. Flamengo, Grêmio, Fluminense, tentando chegar onde está o Botafogo, quantas vezes os outros adversários não jogaram na frente do Botafogo e já o Botafogo jogou sabendo os resultados? Um falou a respeito que o sistema é danado, né? O outro português, né? Um falou que o sistema é danado e o outro bota desconfiança Isso eu acho complicado. Bota desconfiança, sabe, disso aí. Porque se fosse um outro clube, ele está falando a respeito do Flamengo? Será? Não, ele não fala um outro Não, ele clube, fala se o fosse nosso outro Tá clube, falando o do adversário. Ele Não, fala ele do fala a Flamengo. respeito. Porque eu fiquei na dúvida se ele falou do Flamengo, se ele falou do Palmeiras. Falou do Flamengo. Não, ele falou do outro. Do Flamengo. outro. Porque essa Ele quis dizer que o Flamengo iria mexer os pauzinhos na CBF e não jogaria no sábado. Talvez ele tenha razão. Talvez o Flamengo tenha força para mexer, independente de grade e tudo, e falar, não vou, tô aqui na Libertadores, se fosse um Fla-Flu. Talvez, mas a gente não vai saber.
Pô, Então fica uma o jogo do Botafogo cutucadinha foi ali só. quarta-feira, 19 horas. Para um jogo sábado, 21 horas. Não, aquela cutucada e tal, e talvez já preparando um terreno, se a coisa não for bem lá no sábado. Mas também os jogadores estavam cansados e tal. Nem todos, né? Porque o artilheiro deve voltar ao Tiquinho. Ótima notícia, né? inclusive. Artilheiro do campeonato, Craque do não só do campeonato. time. E o Diego Costa tá indo bem também, né? Então, mas só notícia boa. deve voltar o Tiquinho mesmo, e o Diego tá aí também para entrar. Acho que não jogam os dois, Tiquinho puder. Acho que é o Tiquinho e pronto, né? Voltou e pronto. E vai estar bem descansado com uma fome de gol danada. Mas é uma cutucada já, assim, né? Será que o outro ia ter mais forças? Enfim. Olha o Diego aí, ó. Vocês queriam saber? Ele já fez 3 jogos, 124 minutos. 2 chutes e 2 gols. Pô, 2 chutes e 2 gols? Que isso. A média é espetacular, hein? 100% lá. Chutes ali, entenda-se uma cabeçada, é isso? 2 finalizações e 2 finalizações. gols. Finalizações, né? Finalizações. É, O gol que é a ali maneira de dizer. Exato, ali foi um chute de cabeça que ele deu, deixaram ele sozinho, um cara que tem fama de cabecear bem, é artilheiro, conseguiu estar livre para cabecear e guardou. Vai estar lá, eu acredito que no banco, com o retorno do Tiquinho, que eu espero que o Botafogo possa ter o artilheiro de volta. E aí é jogão, mas faz parte, essa chiadeira faz parte. Agora você foi bem naquele negócio, bem-vindo ao futebol brasileiro, esse português, alguns já estão acostumados, o Bruno talvez não estivesse. E ele está bem chateado, o torcedor está chateado, acho que assim, a responsabilidade... É dele pela estratégia errada que ele usou de não colocar o time principal no jogo de ida primeiro antes do jogo com o Bahia. Então, assim, ele sabe que vai ter uma pressão se ele não for bem contra o Flamengo também. Não é caso de demissão, etc, nem nada. O São Paulo acho que corre mais risco do que, nesse Com toda caso, certeza. do que ele. Mas existe uma pressão, né? Eliminado, pressão. perdeu o primeiro jogo em casa. Sim, claro. E São Paulo ficou tá claro mexendo os com pauzinhos dele lá também, hein? Como as assim? vaias. Tá mudando o time, Testando um monte de coisa. Tá testando um monte de coisa. Testou o Pedro de centroavante. Ele tá mexendo os pauzinhos dele lá também. Será Ele que não vem tá, escalação não tá diferente quieto. de Hã? novo? Vem alguma... Mauro, você sabe que é difícil isso Ele muda- acontecer. é mas eu acho que o difícil, São Paulo vai mudar o time. É uma coisa... Excepcionalmente. Excepcionalmente. Assim, é uma Tem coisa que é raro certeza de disso? acontecer. É raro, mas acontece Até muito, né? o teórico Esse, time nesse titular, caso, até o muitíssimo. goleiro ele trocou, né? O último treino, quem treinou no teórico time principal foi o Rossi. Né? E ele tá louco pra botar o Rossi pra jogar, né? E, eu vou dizer um negócio pra você. Se você pegar os números do Pedro com o Gabigol, há uma equivalência muito grande. E o Pedro, todo mundo sabe que precisa de menos oportunidades para fazer o gol, né? O Gabigol não precisa nem precisa de mais minutos chances. para fazer o gol e mais oportunidades. O Pedro tem menos oportunidades e menos minutos. Você e quer os consegue... números do Gabriel com o Pedro? A gente Tem manda isso? produzir agora Aqui é pra assim, você. aqui, o Pascoal Vamos pede, o negócio produzir agora. aparece, A produção assim. vai dar o jeito dela, já vai comandante entrar. é Pode bravo, continuar hein? seu raciocínio. Ele comandante pede, é É bravo, isso, viu? eu não sei. Desculpa aí, rapaziada, não foi com esse interesse, não. Mas esse é um jogo que chama muita atenção, até porque o Flamengo tem. O Flamengo, se não me falha a memória, contra o Bragantino, tomou uma borrachada, aquele modelo gigante, né? Borrachada foi daquela Voltando sentida, de tomou data logo FIFA. 4. O problema é que o Flamengo não viu a bola. Bola Flamengo, Flamengo bola contra o Bragantino. Eles não foram apresentados. Não teve uma apresentação formal Contra o e eles não viram a também bola lá. Contra o Cuiabá também não. Olha lá, contra o América Mineiro. Aí, e o Bruno Lage reclamando que o adversário descansou. Contra o América Mineiro, contra o Internacional, ainda tem o Cuiabá também. E esse Internacional aí foi com o time. O Inter veio com o time reserva. Time reserva. O Inter tinha um jogo na Não, Bolívia. e contra o São Paulo também foi com o time reserva. Foi. Então, ainda tem o jogo Passou contra muito ruim contra o Inter. Tem contra o Cuiabá. Cuiabá que tá tendo uma recuperação. Do que o Flamengo na competição. É favorito pro clássico? Eu diria que ligeiramente sim. Acho que o Flamengo tende a equilibrar esse favoritismo pelos valores individuais. Agora, como time, o Botafogo é um time bem mais confiável do que o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. O Flamengo me chama muito a atenção, porque a gente se acostumou a ver o Flamengo como um time que marca, ataca, mas tem dificuldade para defender. No atual estágio do campeonato, estava dando uma olhadinha nos números antes do programa, o Flamengo, ele sofre mais finalizações do que finaliza no jogo. O Flamengo sofre, em média, quase 13 finalizações por jogo e finaliza 10. O Flamengo, dos 20 times, é só o 13º em número de finalizações. O poderio ofensivo desse time, o volume de jogo, caiu muito nessa bagunça de padrão de jogo, né? Em dado momento do trabalho do Sampaoli, a impressão era que o time estava caminhando, não na velocidade que a gente esperava, mas que ele estava caminhando. Agora ele entrou numa gangorra que a gente nunca sabe exatamente o que esperar do Flamengo em campo. E isso é muito ruim. O Botafogo é o contrário.
jogue bem ou jogue mal, ele vai numa batida muito semelhante. É um time muito mais consistente para o campeonato e eu acredito em maior chance de vitória do Botafogo no Clássico do que para o Flamengo. Eu estava olhando aqueles dias do Sampaoli ali para jogos e tal, e estava imaginando o seguinte, como ele também muda muito o time, que é diferente. Se você pega o Abel, tem 10 dias, 5 dias, 8 dias, ele vai treinar naqueles dias o mesmo time. O jogador já sabe a função dele, Sabe o espaço tudo. no campo que ele tem que ocupar, Quando né? o Sampaoli muda muito, então você diz assim, agora teve 6 dias para esse jogo, acho que é isso. 7. Sete. Vai jogar no 7º dia. Teve Mas 6 aí agora vamos supor que ele vai jogar com o Pedro. Então ele teve 7 dias para treinar o time diferente, porque o Pedro joga diferente pra caramba do Gabigol. Sim. E aí não sei se ele vai mexer dos lados. Ou seja, é um novo time, que mesmo que mude uma ou duas peças Não, só. vai mudar mais, porque o Arrascaeta tá machucado, o Luiz Araújo tá machucado. Obrigatoriamente vai ter que mudar. Então não é uma sequência, ele é um prazo que ele tem para fazer um novo time para esse jogo. Aí depois ele tem mais um prazo lá na frente, aí já vão voltar os jogadores, voltam uns, ele vai mudar, ele vai ter uma data FIFA aí para treinar. E o que vai acontecer? Ele vai fazer mais 3, 4 modificações, então é um novo time. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, claro, não tem então, uma assim, continuidade e um entrosamento em campo. Tá exato, sempre é mexendo diferente na daquele maneira time de que jogar. sempre repete e tal. O Botafogo, se tivesse 7, 8 times, ia treinar, tendo todo mundo. É o Eduardo, é o Tiquinho, o fulano, Beltrano, aqui atrás, está com o Cuesta, Adriel. É o mesmo time que você treina 7, 8 dias, pensando no adversário. O do São Paulo é sempre mudado. Então vem uma surpresa aí do time que certamente não está muito treinado. Está treinado esses dias só. Eu acho que você toca num ponto que é muito importante, Mauro, que é a diferença de quem entra e quem sai. Porque não é que ele troca um lateral que vai à linha de fundo por outro lateral que vai à linha de fundo. Não é que ele troca um atacante com característica de área por outro atacante com característica de área. Quando ele faz essas modificações, ele acaba mexendo muito em quem está no entorno da peça trocada também. Eu acho que essa é a grande questão. É a estrutura como um todo que se modifica. Ô, João Pascoal, para provar que você manda aqui. Você manda aqui. Eu vou dar os números de Pedro e Gabriel para a gente entrar no debate de quem deveria jogar pensando nessa esteira da característica. Coloca aí pra gente, por favor. Olha aí, ó, Gabriel e Pedro no Flamengo em 2023, né? O ano inteiro, não é só com o Sampaoli, até porque os números do Pedro de participação e de jogos cairiam bastante em relação ao Gabriel se a gente fizesse esse recorte menor. Mas o que você estava falando, Pascoalzinho, é o que está ali mais para baixo, né? A quantidade de gols por jogo de cada um. A do Pedro é superior ao do Gabriel, mesmo com 4 partidas a menos e muito menos vezes titular. E os minutos para participação em gol. Que é quase a metade, quase né, o dobro, não, um pouquinho menos, né, de diferença, mas quase Quase o dobro. Roda a vinheta pra gente abrir o debate. Mas é grande. Este segmento é um oferecimento de Bodog.net. Bodog.net. Faça seu jogo. Vai nessa, Pascoalzinho. Mas aí, dessa situação, o Pedro tem 27 gols, o Gabigol 20. Sim. O Pedro tem 4 assistências e o Gabigol Também, 4 assistências. Sim. Só que o Pedro leva 88 minutos para fazer um gol e o Gabriel mais de 150 minutos, quer dizer, mais de um jogo e meio para fazer um gol. E o Pedro precisa de menos e meio de uma partida. É aquele sonho do Luizão, né? Sim ou não? O Sapo sempre falava, Pascoal, para a torcida não sentir saudade, o centroavante tem que fazer um gol, um jogo sim, um jogo não. Porque a torcida, ela não fica... Aí tem jogo que você faz 2, a torcida fica toda feliz. Aí no outro você dá, né, dá para você... Entendeu? Dá para você descansar. Então, o Pedro está nesse ritmo aí. E o Pedro nem é titular. O Pedro não é titular. Eu não vou me assustar se o Pedro começar o jogo contra o Botafogo como titular. Não vou mesmo. Não vou mesmo. Gabigol fez aniversário. Não sou... Eu quero... Quem é que... Eu não sou contra o Gabigol comemorar o seu aniversário. Não sou. Porque ele não tinha jogo naquela hora, ele não tinha treino naquela hora, ele estava no dia, na hora de descanso dele, estava no lazer, ele estava ali, dava para ter a festa. Faltou sensibilidade, eu acho. Não, eu acho que tinha condições de fazer a festa. Poxa, o que ele vai fazer? Ele não vai comemorar o aniversário? Não, ele pode comemorar o aniversário, ele não precisa fechar um espaço gigantesco na Barra da Tijuca, chamar centenas de pessoas, lançar uma música, fazer disso um evento público no meio de uma crise, numa semana em que o Flamengo poderia estar disputando um jogo de Libertadores, não tivesse sido vergonhosamente eliminado. É a diferença entre poder e dever. É claro que ele pode. Mas talvez ele não devesse.
Mas é claro que ele pode. Errado ele não está. Mas talvez ele... Sensibilidade. É isso, sensibilidade. Sensibilidade pro momento. Assim, ele está fazendo quanto? 25 anos? 27. 27 anos? Vamos entender, né? Saudade eu acho que... dos 27, Pascoalzinho. Opa, faz tempo. O Zupac, o Flamengo se desclassificou por conta de todos os seus problemas, não por conta do Gabigol. O Flamengo teve muito mais problemas que só o Gabigol. Aí os caras vão falar, mas também com o Olímpia, e não sei o quê. Tudo tem... Se você parar para pensar, tudo é motivo para reclamar. Tudo é motivo para reclamar. Tudo é motivo para a torcida do Flamengo estar tensa para esse jogo. Você acha que o torcedor do Flamengo quer perder de novo o Botafogo? Não. Você acha que a torcida do Flamengo está feliz com esses acontecimentos que tem visto do time do Flamengo? Não. Né? Claro que não. O Flamengo não produz. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul e não joga como o melhor time da América do Sul. É fato. Está lá. Uma gestão muito complicada de elenco, uma situação muito delicada, entendeu? No caso do Gabigol, especificamente do aniversário, não vejo problema. Hein? Não vejo problema. O aniversário foi na terça-feira, o jogo é no sábado. No sábado, tem muita distância. E mais uma coisa, para mim o Gabigol é extremamente profissional. Não, isso é um fato. Todos que eu converso, com quem eu falo a respeito do Gabigol, todo mundo fala, cara correto, treina, se dedica e tal, é aplicado. Beleza. Fato. Mas ele foi lá, ele lançou uma música, ele foi cantar uma música. É o Lil Gabi que lançou a música, não foi o Gabigol. O Lil Gabi. Quem que é esse? É o Gabriel quando ele tá cantando não, tudo do bem, trap. é a nova versão, gente, é a nova versão. Tem que, porque daqui a pouco, isso aí vai passar. Isso vai passar. Mais 5 anos, mais 6 anos, isso vai passar. Porque a vida é assim. O Gabriel não é eterno para jogar no Flamengo. Você imaginou se o Zico pudesse jogar eternamente no Flamengo? Que coisa maravilhosa que seria. O Gabriel também não é eterno, vai passar. Porque as pessoas passam e quem fica é o Clube Regatas do Flamengo. É isso que é o melhor. Então eu acho que os caras têm que se dedicar mesmo no jogo contra o Botafogo. Já que eles foram na festa, e eu não acho que tenha nada, já que tem gente pegando no pé a respeito dessa festa, a senhora está querendo sair?